Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Persigo. Nesse vídeo eu quero te ensinar uma das coisas que muitas pessoas têm dúvida, que é a respeito do preço do Bitcoin. Como que o preço do Bitcoin é formado? Por que que em uma corretora ele tem um preço, em outra corretora ele tem outro preço? Então fica até o final desse vídeo para te ajudar a entender de uma vez por todas por que funciona dessa forma e como que o preço do Bitcoin funciona. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve no canal, já ativa o sininho e já deixa o like, porque isso é importante para o YouTube ranquear os vídeos, para que mais pessoas estejam assistindo estes conteúdos. Mas vamos ao que interessa, vamos dar uma olhadinha nos aspectos mais pesquisados sobre o Bitcoin, que sem dúvidas é o seu preço. Primeira coisa que a gente precisa entender, e a gente vai discorrer ao longo desse vídeo, é que o preço do Bitcoin ele é definido exclusivamente sempre pela última negociação que é realizada em uma exchange. Exchange são as casas de câmbio, ou melhor, as corretoras que negociam criptoativos. E quando o preço ele sobe, acontece que ele sobe porque muitas pessoas acabam demandando este ativo. Então, quanto mais pessoas querem comprar esse ativo, faz com que o preço suba. E quanto mais pessoas querem vender esse ativo, mais fazem com que o preço caia. E no mercado, provavelmente você já deve ter ouvido falar dos touros, dos ursos, bullish, bear market, bull market, alguma coisa desse sentido. Quase falei um inglês aqui. Mas o que seria então esse urso, esse touro, né? Então um parênteses para que você entenda. Um touro, quando ele vai atacar a sua presa, sua vítima, vamos assim dizer, ele dá uma chifrada na vítima, né? Ele faz assim. Então, o mercado quando está em touro significa que está indo para cima, o mercado está de alta. E quando tem um mercado urso ou um bear market, significa o quê? Que o mercado está em baixa. Por quê? Porque o urso quando bate, ele ataca com a pata de cima para baixo, ok? Então, uma curta explicação, o preço do Bitcoin, ele se dá exclusivamente, unicamente, pela lei da oferta e demanda. Mas vamos dar uma olhadinha mais algumas outras coisas a respeito disso. Então, até como eu comentei, se existe muitas pessoas querendo comprar um ativo e poucas pessoas dispostas a vender o ativo, o preço sobe. Por quê? Porque a demanda pelo ativo é muito alta e a oferta é baixa, ok? Já quando você tem as pessoas querem vender, muitas pessoas querem vender esse ativo e poucas pessoas dispostas a comprar, o preço cai. Por quê? Porque existe muita oferta, muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Então tem um processo inverso, fazendo com que o mercado caia. Mas também uma das coisas que muitas pessoas acabam perguntando é: mas o que de fato faz com que o preço do Bitcoin suba ou caia? O que faz com que esse ativo tenha uma variação, tenha uma volatilidade tão grande? Então, alguns dos principais fatores que eu separei aqui para você, que fazem com que o preço do Bitcoin ele suba, que ele caia, que ele tenha essa volatilidade, principalmente hoje pelo hype da mídia. Hype vem de uma palavra que é empolgação, né? E é um termo muito utilizado, é o hype, é aquela animação em que a mídia coloca para os leitores. A gente também tem o quesito de perda de confiança nas moedas fiduciárias. E o que seria isso? As pessoas acabam não acreditando no real, não acreditam mais no dólar e acabam procurando uma outra alternativa monetária. A gente tem também a adoção dos institucionais, que são aquelas grandes corporações e fundos que entram no mercado, fazendo com que o preço suba pelo fato deles comprarem muito Bitcoin uma única vez. Se você não sabe o que são investidores institucionais, já te convido a procurar aqui no meu YouTube, depois de terminar esse vídeo, um vídeo exclusivamente sobre investidores institucionais e quem são eles no mercado cripto. Nós temos também a escassez do Bitcoin, que é uma moeda escassa por possuir só 21 milhões de unidades. A gente também tem o Fear of Missing Out, o FOMO. O que seria FOMO? O medo de ficar de fora. As pessoas começam a comprar porque muitas pessoas ficam falando sobre isso e aí as pessoas ficam empolgadas e não querem ficar de fora.
Por isso que o medo de ficar de fora vem daí. Nós temos também as crises mundiais, que pessoas acabam buscando ativos diferentes, com mais liquidez, e também muitas outras coisas, né? Eu posso até acrescentar aqui que o tweet do Trump pode fazer com que o preço do Bitcoin suba ou caia. Mas afinal, qual é o preço real do Bitcoin? Como que o preço do Bitcoin é determinado? Você sabe? Então vamos dar uma olhadinha aqui agora. Como que o preço do Bitcoin é formado? Quando nós falamos de Bitcoin, a gente sempre se refere à cotação em dólar, pegando algumas exchanges que são líderes de mercado. Você provavelmente já me ouviu falar sobre a Kraken, é uma exchange líder de mercado. Nós temos a Bitfinex, temos a Binance, Bitstamp e algumas outras como a Coinbase também. Mas vamos aqui dar um exemplo. Vamos supor que você olhe na tela lá da Kraken e esteja lá a cotação do Bitcoin a 20 mil dólares. Por que aquela cotação está a 20 mil dólares? Simplesmente porque alguém foi lá, comprou um Bitcoin a 20 mil e aquele número significa que a última compra realizada, ou seja, se eu comprei de alguém lá dentro, alguém vendeu para mim, então a última compra e venda foi naquele valor dos 20 mil dólares. Então significa o quê? Que o preço do Bitcoin nas corretoras sempre se baseia pela última negociação realizada, ok? Então sempre que você ver na tela, puxa, o Bitcoin está a 70 mil reais, 100 mil reais, independente do preço que esteja, saiba que a última negociação realizada naquela corretora estava com aquele preço. Então alguém comprou naquele preço. Um parênteses aqui, muitas corretoras utilizam robôs para ficar simulando que o preço está mais barato ou mais caro. Porque como as APIs pegam esses últimos números, às vezes existe algumas manipulações. Mas hoje em dia é muito menos comum possuir coisas nesse sentido. E como o Bitcoin é um ativo descentralizado, é negociado em diversas corretoras pelo mundo, só no Brasil a gente tem umas 15 corretoras, a gente pode afirmar que não existe nenhum preço único do Bitcoin. O que acontece é que cada corretora tem o seu próprio preço do Bitcoin e os usuários têm um livre comércio para apostar em ordens de compra e venda nas cotações que eles quiserem, que eles bem entenderem por aí. Então, embora os preços eles geralmente sejam muito semelhantes, acontece que em momentos que essa diferença de preço pode existir. Era mais comum, pelo menos, você fazer a arbitragem, que seria você pegar o Bitcoin em uma corretora que está mais barato, vender em uma que está mais cara, só que isso já equalizou, os preços hoje são muito mais parecidos do que eram. Ok? Mas vamos dar uma olhadinha como funciona o preço do Bitcoin no Brasil. E se você está curtindo o vídeo, já aproveita e deixa seu like, porque esse tipo de informação precisa ser passada adiante, mais pessoas precisam conhecer esse tipo de coisa. Mas vamos dar uma olhadinha como que é o preço do Bitcoin no Brasil. Então nós temos o preço do Bitcoin no Brasil que se assemelha muito com o preço do Bitcoin em dólar, no quesito que várias corretoras possuem preços similares, mas não iguais. E muitas vezes acaba tendo essa diferença de preço por taxa, por diversas outras coisas entre as corretoras. Mas existe um fator no Brasil também em que a conversão do dinheiro ele é um pouco diferente. E como assim um pouco diferente? Primeiro, lá fora nós temos o preço do Bitcoin em dólar, correto? Aqui no Brasil nós não temos a moeda fiduciária dólar. Então nós precisamos pegar a cotação do Bitcoin em dólar e converter pela taxa cambial que nós temos aqui no Brasil. Então, por exemplo, o dólar a R$5 e o Bitcoin a 20 mil dólares. Então você provavelmente faria a seguinte conta: 20 mil vezes 5 mil, Bitcoin a 100 mil dólares. E a conta não está errada. Mas eventualmente, como as corretoras precisam mandar dinheiro com câmbio lá para fora, tem as taxas dos bancos, IOF, acaba que esse preço do dólar ele é um pouco acima do comercial. Não chega a ser um turismo, mas ele é um pouco acima do comercial. Então, por exemplo, o dólar a 5, provavelmente um dólar com as taxas de câmbio e tudo mais, seria 1%. Então, mais ou menos 5,5 vezes 20 mil, o que daria ali em torno de 101 mil reais o preço do Bitcoin. Então, o preço do Bitcoin basicamente é formado pela taxa cambial brasileira, dólar real, vezes a cotação do Bitcoin lá fora. Mas qual das cotações, né? Porque sempre tem essa diferença de preço entre exchanges. Aí vai depender de qual o mercado está trabalhando.
Teve épocas que era Kraken, teve épocas que era Bitstamp, tem épocas que era blockchain. Então tem essa diferença, mas depende da corretora. E isso tem se tornado cada vez mais comum existir um preço aqui no Brasil. E uma das coisas que eu gosto de falar entre corretoras aqui e lá é porque muitas vezes quando acontece um grande movimento de mercado fora do Brasil, então vamos supor aqui que um trader ele venda ou ele compra 25 mil bitcoins em uma talagada só. Vai, pum, comprou no order book e o preço do bitcoin disparou. Provavelmente no Brasil o preço ele não vai acompanhar. Por que ele não vai acompanhar? Porque precisam pessoas estarem comprando bitcoins aqui no Brasil também para que esse preço se equalize. Então acontece que abre uma janela de oportunidade da diferença de preço entre Brasil e Estados Unidos, onde muitas pessoas começam a comprar no Brasil e aí o preço ele já se equaliza novamente. Mas então, voltando ao preço do Bitcoin, o preço do Bitcoin ele é basicamente formado por oferta e demanda. Nos Estados Unidos, cotação em dólar, a média de todas as corretoras é calculado pela última negociação e no Brasil nós temos também a taxa cambial vezes o preço do Bitcoin em dólares. E se você não sabia como o preço do Bitcoin era formado, me deixa aqui nos comentários e eu quero saber de você. Qual que você considera ser um preço justo para o Bitcoin? Você acha que 20 mil dólares é um valor muito caro? Eu quero saber de você, então deixa aqui nos comentários e a gente se vê em um próximo vídeo.